E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Bom, eu espero que sim, né? Depois de um empate, decepcionou muita gente, hein? Vamos falar disso já já. Antes de eu botar a matéria, o vídeo de hoje é patrocinado pela 1xBet, a maior casa de aposta do Brasil e do mundo, patrocina nada mais, nada menos que o Barcelona e outros clubes de futebol. E com boas-vindas tem bônus de até $300. Se você usar o cupom Zoeira1x, você dobra o valor da sua primeira aposta. Hoje tem mais jogos da Copa do Brasil. E não é só futebol que tem na 1xBet, não. Tem outros esportes, tem cassino para você se divertir. Tem que ter mais de 18 anos, tá? Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Lembrando, quando você entra no link, você também está ajudando aqui o canal da Zoeira. Bom, dito isso tudo, agora sim vamos para o vídeo de hoje. Vamos falar de Botafogo 1, Bahia 1, empate no tapetinho, um jogo bem disputado, bem movimentado e com qualidade. Boa. Justo. A torcida botafoguense deu o recado: lute para vencer. A equipe de Arthur Jorge, então, começou pressionando o Bahia. O gol saiu cedo, aos 7 minutos. Damian Soares mandou para a área, Igor Jesus cabeceou e Marcos Felipe defendeu. No rebote, Carlos Alberto, novidade no time titular. Voltando de empréstimo, mandou para a rede. Logo depois do gol, o Bahia encontrou espaço. Everton Ribeiro construiu boa jogada e Jean Lucas chegou com perigo. O jogo era intenso. Nesse lance, Carlos Alberto tabelou com Igor Jesus, passou pelo goleiro do Bahia, mas não conseguiu finalizar. Em alguns momentos da partida, o esquadrão tinha o controle do jogo e trocava passes com tranquilidade. Só que o Bota finalizava mais. Luiz Henrique podia ter feito o segundo. A equipe de Rogério Ceni era forte no meio de campo e cresceu no fim da primeira etapa. Depois de boa troca de passes, Caio Alexandre tocou para Arias, que achou Cauli. O meia de cabeça deixou tudo igual no Nilton Santos. Veio o segundo tempo e Luiz Henrique tentou colocar o Botafogo na frente novamente. Marcos Felipe evitou. Marlon Freitas e Igor Jesus também assustaram Marcos Felipe. O Bahia produziu pouco na segunda etapa. Rafael Ratão e Everaldo tiveram oportunidades. No último minuto, Luiz Henrique foi derrubado por Marcos Felipe. Os jogadores ficaram pedindo pênalti, mas o árbitro marcou impedimento. Ficou nisso, 1-1 e vaias da torcida do Botafogo. Tudo em aberto para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Em busca de uma vaga nas quartas, as duas equipes se enfrentam na próxima semana na Arena Fonte Nova, em Salvador. Que este resultado nada define para aquilo que é a qualificação. Um jogo difícil, frente a uma boa equipa, onde o resultado acaba, creio eu, por se ajustar face àquilo que as duas equipas fizeram em campo. Portanto, uma eliminatória que sabíamos também ser equilibrada, uma eliminatória que sabíamos que ia ser difícil para as duas equipas. E a prova disso é que ficará tudo em aberto para se poder resolver na Bahia na próxima semana. O torcedor apoia, nós sabemos que em função daquilo que são os resultados podemos estar mais ou menos satisfeitos. Compete-nos a nós dar alegrias para podermos ser mais vezes saudados e apoiados pela nossa torcida. Resultado muito bom, nós sabíamos que seria um jogo difícil aqui na casa deles. Agora é trabalhar e ver o que nós podemos melhorar para não sofrermos tanto como sofremos no final do jogo. E o gramado, para mim, é melhor jogar num gramado sintético como esse, para nós, para o nosso futebol, do que jogar num gramado como o que a gente joga. Lá nós nem conseguiríamos fazer um jogo como esse. Aquela crítica bem ostensiva, porque realmente o Bahia tem colecionado resultados ruins. Por exemplo, perdeu para o Corinthians, para o Cuiabá, empatou com o Inter na sua casa. E o gramado com certeza influencia, porque deixa um jogo mais truncado. O Bahia tem um meio de campo que se desenvolve, que tem qualidade. O Cauli e o Everton Ribeiro, né? É isso aí. Então, quando vai jogar num gramado sintético, a gente imaginaria que seria pior. E para o Bahia, ele ganhou do Atlético Paranaense fora de casa, fez um ótimo jogo ontem contra o Botafogo. Detalhes, né, Dedê? Detalhes que acabam fazendo a diferença para um time que é técnico. O time do Bahia, principalmente. Botafogo também. É um time muito técnico, mas eu acho que tem algumas outras qualidades. Tanto é que o Luiz Henrique, para mim, é um jogador importantíssimo nesse sistema tático do Botafogo. O meio de campo do Botafogo também é um meio de campo criativo.
Agora, quando você olha para o time do Bahia, principalmente nesse setor de meio de campo, que não é um time que tem velocidade, é um time de construção, de inteligência, quando você joga num campo que não tem a qualidade ideal, dificulta para o time que tem um pouquinho mais de argumentos técnicos dentro desse setor do meio de campo, que é o caso do Bahia. Agora, a gente percebeu que no final, claro, o torcedor espera que o time vença, ainda mais um confronto em que começa jogando em casa, mas as vaias pro Botafogo não foram exageradas? Eu acho o torcedor tem o direito de vaiar quando ele espera, mas no contexto geral, o time tá com a mesma pontuação do Flamengo, ok, um jogo a mais, mas mesmo assim, gente, é uma campanha excelente. Vou ser sincero, Leirão, pode ser que o torcedor do Botafoguense fique bravo comigo. Eu não esperava que o Botafogo, a essa altura do campeonato, pelo que foi a temporada passada do Botafogo, o final de temporada passada do Botafogo, que o Botafogo estivesse jogando da forma que está jogando agora, com troca de treinador português que chegou e parece que ele já está atuando no futebol brasileiro já há um bom tempo, o time jogando bem. Então eu não entendo, quando você fala do contexto, aí eu concordo com você, se você analisar pontualmente o resultado, poxa, analisando que você tem que decidir fora de casa, é preocupante diante de um time que tem qualidade que é o Bahia. Mas se eu analisar o contexto, o momento do Botafogo, é muito bom para essa altura da temporada. 2 grandes técnicos, gosto do Ceni, gosto do trabalho do Arthur Jorge e tem uma coisa que me chamou a atenção. Eles abriram mão daquele centroavante, daquele homem de referência. O Tiquinho ficou no banco e a mesma coisa o Everaldo do Bahia. E o Arthur Jorge, quando ele coloca o Savarino, o Luiz Henrique, são jogadores leves, e o Carlos Alberto, sim, ele deu uma outra dinâmica pro time, mas eu acho que faltou o articulador. Não tinha o Eduardo, não tinha alguém ali pra pifar esses caras. Tanto que a bola até chegou em alguns momentos, mas aí a definição daquele cara dentro da área também não aparecia. Com todas essas ausências de jogadores que tem ali uma presença maior na área, perto do gol, foi um bom jogo. Sim. Um jogo de muito movimento, de muita qualidade técnica, os jogadores buscando o gol adversário. O Bahia fez um jogo muito bom, precisava, óbvio que o resultado, se a gente olhar com essa possibilidade de decidir dentro de casa, foi um resultado bom pro Bahia, mas o Bahia o tempo todo também conseguiu propor jogo. Pois é, e bom também pro Cauli, que vinha sendo criticado, pressionado, que as atuações já estavam um pouco diferentes do começo do ano, conseguiu fazer o gol também. Bom, família, tá aí, né? Mais um resultado que o Botafogo, que os torcedores não queriam, né? Botafogo levar gol, empatar com o Bahia. Pô, cara, tem coisas que o Botafogo precisa, assim, cara, de urgência mesmo. Um zagueiro. O Botafogo contratou demais do meio pra frente, se preocupou com as laterais, se preocupou com o meio de campo. Agora trouxe atacante. Mas se contenta com a zaga que tem. Não dá pra se contentar com a zaga que tem. O Botafogo não tem reserva na zaga, né? O Jefinho também. O que houve com o Jefinho, cara? Eu achei que já tivesse dado aquele tempo da recuperação dele, não deu. Depois pegou uma bactéria, já se recuperou da bactéria. Me parece que já tá treinando, mas não é relacionado. Savarino ontem não conseguia tocar na bola, não conseguiu jogar. O Eduardo tá fazendo falta, o Júnior Santos tá fazendo falta. Carlos Alberto ontem até me surpreendeu. Não posso dizer que me surpreendeu pelo gol, porque ele estava jogando até bem no Botafogo, né? Sul-Americano ano passado estava jogando bem. O João Texto, inclusive, esteve em um dos jogos, fez aquela foice lá também. Ele estava jogando bem, me surpreendeu ele ter ido pro Moçambique naquela época. Agora retornou ao Botafogo, não ia continuar no Botafogo, o Botafogo ia emprestar ele. Aí depois que o Júnior Santos se machucou, aí decidiram ficar com ele. E ontem entrou como titular, que me surpreendeu o Arthur Jorge colocar ele como titular. Com 9 minutos ali, ele abriu o placar, fez o gol, jogou muita bola no primeiro tempo. Infelizmente ele sentiu um pouco a canela, teve que ser substituído no início do segundo tempo, nem voltou para o segundo tempo. Mas assim, o Botafogo jogou bem, o Botafogo jogou para vencer. Se tivesse que ter um vencedor ontem, tinha que ter sido o Botafogo, jogou para isso. Mas o que acontece é que tá deixando a desejar, não tá vindo a vitória. Pela primeira vez aí o Botafogo pega uma sequência sem vitórias no comando de Arthur Jorge, é a primeira vez. Começa a querer me ligar um alerta de sinal amarelo no Botafogo. O segundo turno começou, a gente já começou com o pé esquerdo, perdendo em casa, de goleada pro Cruzeiro. Não sei se 3-0 é goleada, mas uma forma bem expressiva a vitória do Cruzeiro. O Bahia não vinha bem, tá certo que é uma outra competição, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. O Bahia não vinha bem no Campeonato Brasileiro, mas jogou bola ontem, jogou um bom primeiro tempo. Segundo tempo se fechou todo, veio para o empate, queria o empate, né? Tentou alguma coisa no contra-ataque, não finalizou no segundo tempo. Posso dizer que foi uma bola ali, mas não levou perigo ao goleiro John.
Já o Botafogo perdeu algumas chances claras de gol, onde poderia ter saído com a vitória. Terminou 1-1, vaias da torcida, não tenho nada contra a torcida, acho que a torcida ela tem o direito de fazer o que ela quer, até mesmo porque ela paga o ingresso, então aqueles que querem aplaudir, aplaude, aqueles que querem vaiar, vaia, ninguém tem que torcer pelo outro, né? Cada um tem uma forma individual de torcer. Eu acredito que todos, até aqueles que aplaudiram estejam putos, mas expressos de uma forma diferente. Quase 20 mil pessoas ontem no estádio Newton Santos, um público abaixo do que o Botafogo estava merecendo, posso dizer assim, né? Pelo menos uns 30 mil poderia ter, mas um jogo de terça-feira, 9h30 da noite, com muita chuva no Rio de Janeiro, temperatura aí na cerca de 18 a 19 graus, frio, até que foi um público razoável. Eu acho que se fosse um jogo de final de semana ou até de uma quarta-feira, onde o público está mais acostumado, poderia dar um resultado diferente, mas enfim, a torcida não tem culpa de nada, mesmo se tivesse 5 mil pessoas, o Botafogo deveria ter ganho esse jogo. Mas, cara, assim, tá tudo em aberto. A gente fica chateado por jogar em casa, primeiro jogo. Abrimos o placar no início do jogo. Poderia ter feito já o segundo no primeiro tempo. Levamos o empate. No segundo tempo não conseguimos furar a zaga e o goleiro do Bahia, mas eu acredito que está tudo em aberto. Eu acho que o Botafogo tem condições de fazer um bom jogo também. Como eles fizeram um bom jogo no primeiro tempo aqui, o Botafogo tem condições de fazer um bom jogo também lá na Bahia. Mas é que eu acho que se der um empate lá e para os pênaltis, as minhas esperanças morrem ali nas cobranças de pênalti. Eu acho que o Botafogo não passa. É bem a cara do Botafogo mesmo de empatar e para os pênaltis, né? Mas assim, Bom, tá em aberto, né? O Bahia é um time bom, tem um meio de campo muito bom, o Everton Ribeiro joga muita bola. Tem outros jogadores com muita qualidade no Bahia. O Bahia é o time aí do Nordeste que mais investiu no campeonato. Trouxe jogadores, tem o apoio do City, né? É uma SAF também o Bahia. É um time bom, mas não é um time maço. O time do Botafogo ainda é superior ao Bahia. E vamos torcer. Agora o Botafogo joga sábado contra o Atlético Goianiense, depois daquela sequência de pedreiros que o Botafogo pegou, né? Palmeiras, pegou São Paulo, pegou Cruzeiro. Agora o Botafogo vai pegar o Atlético Goianiense. E os outros times como Flamengo e Palmeiras pegaram times mais fracos, pegaram o Criciúma, pegaram o Vitória, pegaram o Atlético Goianiense. E o Botafogo só pegou pedreira nessas últimas 3, 4 rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, o Botafogo vai pegar agora aí o Atlético Goianiense, que é para vencer. Aí você não tem mais desculpa. Você pega o Atlético Goianiense, sábado, mesmo que seja fora de casa, precisa vencer o Atlético Goianiense. Porque senão vai desandar tudo que foi construído novamente nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E aí, com certeza, a torcida vai lembrar tudo o que aconteceu ano passado e desanda. Aí desanda, tá? É jogo para vencer, não tem outra alternativa. E já na outra semana, o Botafogo já enfrenta o Bahia novamente pela Copa do Brasil e depois já chega aí a Libertadores. Então é sequências de jogos pesados e decisivos para o Botafogo saber o que ele vai querer da vida dele. Tá em aberto, tá? Não tá nada perdido ainda contra o Bahia. O Botafogo pode chegar e vencer o Bahia e passar de fase. Agora tem que fazer gols, né? Tem que furar esses bloqueios aí. O Botafogo não conseguiu. Aquele jogo contra o Cruzeiro foi completamente mentiroso. O resultado, beleza, o Cruzeiro poderia ter vencido, mas poderia ter sido 3-2. O goleiro, o Cássio, agarrou demais. E o Botafogo não tá conseguindo furar os goleiros adversários. Precisa começar a furar isso aí enfim. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, eu faço questão de ler todas, tá? Tá chateado? Com certeza eu sei que você tá. Estava lá ontem, vaiou, aplaudiu, estava em casa, como é que foi a sua reação? Você não acredita na classificação do Botafogo na Copa do Brasil? Eu acredito que dá, tá? Exemplo, se fosse um jogo, fosse o Palmeiras, por exemplo, na Libertadores, né? Empatasse aqui em casa, já ficaria mais difícil o Botafogo passar fora de casa, se fosse o Palmeiras, por exemplo. O Botafogo precisaria, de qualquer forma, vencer o primeiro jogo. Mas o Bahia, por mais que seja um time bom, eu ainda acredito que dá pro Botafogo passar. Não vai ser jogo fácil. Tenho certeza que vai ser mais um jogo duro. Mas dá pro Botafogo passar pelo Bahia. Mas para isso, tem que jogar. O próprio Luiz Henrique falou isso ontem. A gente tem mais para entregar. Precisa entregar esse máximo. O Luiz Henrique falou isso ontem. E vamos ver o que vai dar aí. Bom, família, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos bem. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!